Aleluia! Você pode aplaudir a presença do Espírito Santo? Glória a Deus! Levante as suas mãos e vamos dizer: Espírito Santo, aumente a tua presença. Espírito Santo, eu estou aberto à tua novidade. Espírito Santo, vem sobre mim com um vento impetuoso. Vem sobre mim, amado Espírito Santo. Remanayashe. Tem alguém com fome de Deus aqui? Quem aqui nunca viu um querubim, um anjo? Algumas pessoas que verdadeiramente anseiam em ter um relacionamento com Deus, eles verão anjos. Uau! Espírito de Deus, sopra sobre nós. Rasga o seu coração nessa noite. Esteja livre para ser morada do Espírito Santo. Sobre nós, toca nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, sopra sobre nós, aviva-nos, 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 Senhor, aviva-nos, oh, aviva-nos, Senhor. Espírito Santo, aviva a tua igreja. Espírito Santo, aviva a tua noiva. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a imaginar o céu agora. Começa a imaginar o céu. Começa a ver o céu agora. Começa a ver agora Jesus à direita do Pai, porque Ele venceu. Ele venceu. Você consegue enxergar essa cena, esse cenário? Você consegue enxergar Jesus à direita do Pai? Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja. Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva. Aviva a tua igreja, Jesus. Jesus está lá, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer te tocar de uma forma diferente. Eu quero liberar agora as crianças de 1 a 8 anos com a nossa líder Tia Mana. Amém? De 1 a 8 anos. Pode se assentar. Talvez você nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Talvez você nunca teve uma intimidade com o Espírito Santo. Mas, se você abrir o seu coração nessa noite
você vai começar a não simplesmente a sentir Ele, mas a conviver com Ele. Amém? Você vai começar a desenvolver um relacionamento com a pessoa amada do Espírito Santo. Abre as suas mãos. Todos vocês abrem as suas mãos aí em forma de receber. Nenhum de vocês que está aqui hoje vai sair daqui sem Deus mover em alguma área da sua vida. Nenhum. Aquelas coisas impossíveis que veio no seu coração agora, é essa daí que Ele vai começar a agir. A partir dessa noite, Deus vai começar a transicionar um favor. É imerecível, mas Ele conquistou e você merece. Deus vai começar a fazer algumas coisas na sua vida que você vai parar assim e vai falar: não tem sentido o que eu estou vivendo. Tem sentido, porque Ele está à direita, Ele conquistou, e é um privilégio de cada um de vocês. Ninguém que está aqui vai sair daqui sem uma provisão, sem uma realização em alguma área da sua vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema, diga arrependimento. Agora coloca a mão no seu peito e fala: arrependimento não é para os fracos, tem que ser forte. Porque o cenário que Deus vai nos colocar nessa noite para nós se arrepender é o cenário da nossa vida. É o cenário que eu me encontro hoje. O cenário do arrependimento é o cenário que eu preciso tomar as decisões mais importantes da minha vida. E Jesus é muito tremendo. Antes de ir para o deserto, ser tentado, foi conduzido pelo Espírito Santo. E Jesus no capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim: arrependei-vos, porque o reino, o reino, Deus abençoe meu bem, o reino está mais próximo hoje, amém? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando a gente fala essa palavra aqui, arrependimento, a única forma disso ser verdade na minha vida é eu me posicionado como esse homem nessa imagem, aos pés, porque quem não está aos pés, ele pode ser aquele que tem bastante argumento em falar sobre arrependimento, porém, a maneira que ele vive, a maneira que ele se comporta, diz claramente que ele não sabe de nada de arrependimento. Arrependimento não é o que as pessoas fazem, é o que eu faço. Arrependimento é um estilo de vida de um verdadeiro filho do Deus Altíssimo. É aquele que carrega a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos falado muito sobre arrependimento nesses 50 dias de jejum, porque não tem como alcançar, não tem como ter um relacionamento com o nosso Pai sem se arrepender. E eu acredito que nessa primeira semana aí, aqueles que decidiram fazer um desafio maior, alguns estão só na água durante 40 dias, sem nenhuma refeição, sem nada, simplesmente no líquido. Outros decidiram se abster, fazer o jejum de Daniel. Outros estão fazendo 3 dias de jejum só na água e 1 dia com refeição. Outros estão no jejum da igreja, que começa hoje, à meia-noite. O jejum da igreja, essa semana, até no próximo domingo, vai ser 0 líquido. A única coisa que você pode beber é a água, amém? Então o jejum da igreja, e se você nunca fez jejum, eu quero incentivar você a começar a praticar. O caminho do jejum é o caminho aos pés do Senhor. Quem caminha jejuando, caminha arrependendo todos os dias. E é muito tremendo, porque Deus nos coloca em algumas situações que a gente comete o pecado. Não é o problema, não é um erro, mas é um pecado. E de repente você se posiciona e fala: me perdoa, eu me arrependo. É uma decisão que eu tenho que tomar, e não é uma decisão de 50 dias ou de 40 dias na água.
É uma decisão que tem que se tornar um estilo de vida. Diga estilo de vida. Ô Fabiano, eu nunca fiz jejum. Nunca me falaram do jejum. Tá bom, você não sabia, hoje você sabe. É coisa simples. Às vezes você fala, eu vou fazer. E o primeiro dia a carne grita. E aí você falha. Aí Deus te trouxe aqui nessa noite para falar. Se falhou, inicia hoje à meia-noite. Começa hoje à meia-noite. Retoma o teu estilo de vida que me agrada. Tem uma das pessoas que estão aqui em nosso meio. Tal hora era para entregar o jejum, mas o trem ferveu. E de repente, essa pessoa ficou inquieta. Só tem uma solução para quem está inquieto jejuando. É mergulhar os pés e falar, não aguento, não suporto, estou passando mal. Mas é o que o Senhor quer para mim? É o que o Senhor tem para mim? E de repente, essa pessoa falou, eu não aguento. E de repente o Espírito Santo falou, verdade, você não aguenta. Porque é eu que te sustento. Ninguém aqui é capaz de jejuar. Ninguém tem capacidade. A única coisa que nós temos que tomar é uma decisão. Porque quem vai nos sustentar é o próprio Deus. Amém? É o próprio Deus. Então é uma decisão, como estilo de vida. Mas eu não consigo. Sem líquido, você não consegue ficar uma semana sem café, sem Coca-Cola, sem tubaína, sem refrigerante, sem água com gás. Se você bebe sem beber, pelo amor de Deus. Você não consegue, você vai se alimentar, você vai comer naturalmente, você só não vai ingerir líquidos. A única coisa que você vai tomar é muita água, diga muita água. Temos que tomar água, não tem como. Tem criança fazendo jejum. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento na cidade se não tiver um avivamento interno dentro de nós. Fabiano, como que começou o avivamento? Através de um arrependimento. Todos nós que estamos aqui podemos ter esse estilo de vida, porque a única coisa que o jejum vai fazer é me tornar uma pessoa melhor com as pessoas que estão à minha volta, e primeiramente com o meu Pai. Eu quero reforçar, jejue. Um dia você vai olhar no espelho e vai ver que o causador de todos os problemas nunca foi a sua esposa, nunca foi o seu esposo, nunca foi os seus filhos, nunca foi as pessoas, sempre foi você. O arrependimento tem que bater no peito e assumir esse BO, essa causa. O arrependimento é uma decisão muito forte e séria que nós temos que tomar. Tomar atitudes que exigem esforço mental e físico. O arrependimento é para pessoas que estão dispostas a perder algo natural para viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus em sua vida. E isso terá consequências boas e ruins. Então um arrependimento vai me custar. Eu vou ter que lidar com algumas coisas ruins, mas as coisas boas vão se tornar realidade na minha vida. O arrependimento te leva a sair do natural. O arrependimento te tira a razão e te leva para um nível sobrenatural, extraordinário, avassalador. O arrependimento te empurra para o teu destino profético. O arrependimento sincero te empurra para o propósito de Deus sobre a sua vida. Quando a gente olha para a história de Pedro, que nem meu irmão mencionou, cara, quando a gente vê Pedro, um cara que andou com Jesus 3 anos e meio, viu milagres extraordinários que nenhum de nós aqui vimos ainda, mas nós vamos ver. Amém?
Aquele homem, ele bate no peito e fala: eu não vou negar. Na nossa linguagem, eu não vou beber, eu não vou se drogar, eu não vou se prostituir. Eu estou com você, Jesus. Não, eu vou servir essa igreja, eu vou estar com vocês, eu vou liderar junto com vocês, eu vou amar que nem vocês amam as pessoas, eu vou investir a minha vida, o meu recurso, o que Deus colocar. Não, eu vou estar. Mas aí tem um dia da dificuldade, que nem aconteceu com Jesus. Tem um dia dele encarar o caminho do Calvário, o caminho da caveira. Tem um dia dele encarar a tua realidade, que eu e você não temos capacidade. Ele foi lá vencer por mim e por você. Aí de repente o galo cantou pela terceira vez. Aquele homem se desesperou em lágrimas. Aquele homem olhou para dentro dele e falou: o que eu fiz? O que eu fiz? Talvez muitos de vocês estão falando: o que eu fiz com as minhas decisões de estar ao pé do meu Senhor? O que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? O que eu estou fazendo com o meu trabalho? O que eu estou fazendo com as minhas finanças? O que eu estou fazendo com a minha empresa? Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz com os meus filhos? O que eu fiz com a minha esposa? O que eu fiz com o meu marido? Olha quem eu me tornei. Tem uma solução. É você se arrepender. É olhar para dentro de você e tomar a decisão: eu me arrependo. Eu quero melhorar a minha vida. Ezequias não aceitou continuar como seu pai terminou. Ele decidiu fazer uma limpeza no templo do Senhor. Todo mundo conhece a história do rei Acaz e do seu sucessor, o rei Ezequias. O rei Acaz fez tanta barbaridade dentro da casa do Senhor, que chegou um tempo, ele pegou as coisas do Senhor, jogou, colocou num depósito. Ele fechou o templo do Senhor. Até que o seu filho foi lá, após a morte do seu pai, para ele tomar uma decisão de reconstruir o altar, de reconstruir um ambiente de adoração. Ele tomou a decisão após a morte. Quantas coisas ruins precisam acontecer na nossa vida para nós se posicionar? Quantas coisas graves precisam acontecer no seu lar, na sua casa, o ambiente que você mais ama? Aquele rei conhecia Deus, até que chegou um ponto que a vida na terra se tornou muito mais prazerosa, e ele decidiu guardar as coisas que tinham um verdadeiro sentido na vida dele, no reinado dele, na geração que ele iria deixar um legado para os seus filhos. Após a morte, uma situação ruim. Nenhum de nós precisamos passar por esse processo, para nós alinharmos a nossa vida e tomarmos decisões que verdadeiramente geram um arrependimento dentro de nós. Nenhum de nós. Uma história negativa: Acaz, seu pai, tinha matado seus irmãos. O próprio pai matou seus próprios irmãos em sacrifício. Algumas pessoas que estão aqui dentro hoje estão matando o seu casamento
Porque eles têm um sacrifício hoje que satisfaz muito mais, traz muito mais prazer. As pessoas hoje estão perdidas financeiramente, porque estão vivendo sobre um sacrifício que agrada a carne dela e está destruindo ela, desconectando ela. Aonde nós temos sacrificado hoje? Aonde nós colocamos o nosso coração hoje? É uma realidade. Todo mundo, todos nós que estamos aqui, temos que trabalhar. Não é verdade? Todos. Alguns são aposentados, outros são encostados, mas um dia trabalhou. Não tem nenhum problema você trabalhar. O problema é você se esquecer, abandonar o seu verdadeiro relacionamento com Deus. O problema é quando você chega num ponto e fala: eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ouvir Deus. Eu venho para o culto, eu vou para a célula e eu não consigo. Não sei o que está acontecendo. Hoje você sabe, tem um caminho, tem uma palavra que tem que ser girada dentro de nós: arrependimento. O Pedro chorou, ele se arrependeu. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele vai falar para aquelas mulheres, vai falar que eu estarei lá na Galileia. Mas fala também para Pedro: não importa o que ele fez, não importa que ele me negou, o importante foi as lágrimas que ele derramou em arrependimento. Judas poderia ser diferente, sim ou não? Nós vamos fazer uma escolha hoje: ou continuar no ambiente que eu acredito, ou se lançar aos pés do Senhor e entrar no ambiente das lágrimas. Não tem como viver um arrependimento, quebrantamento, sem você derramar lágrimas. Quando a gente olha para a história de Davi, um rei extraordinário, um homem exemplar, de repente, o seu soldado está na linha de frente na guerra, guerreando pelo rei, pelas suas famílias, e de repente o rei descansando naquele sobrado, naquele terraço, de repente ele vê uma mulher bela, e o coração dele incendeia com um desejo de adulterar, e de repente o que acontece? Traz ela para mim. Ele se deita com ela, tem relações, naquela relação nasce um filho que vai morrer. Ele mata o cara que dormiu na porta dele para não ir se deitar com a própria mulher, porque ele estava armando um plano para ele se deitar, para a gravidez, para aquela criança parecer que fosse dele. E de repente aquele homem morre na guerra. Davi, o cara leva a própria carta para Joabe. A hora que Joabe abre aquela carta, olha para a cara daquele soldado: o que será que está acontecendo com o meu rei? E de repente aquele soldado vai para a linha de frente, e ele vai ser morto com mais 20 soldados. Joabe manda notícia, e tudo parece normal, até que levanta um homem de Deus, o pastor do rei Davi, que era profeta, chamado Natã. E ele vai contar uma história de um homem que tinha muitas ovelhas e outros que não tinha, só tinha uma. E de repente, aquele cara que tinha muitas ovelhas vai pegar a única ovelha e vai trazer para sua casa, para servir um banquete. Davi fica revoltado: me fala quem é que eu mato. De repente Natã olha dentro dos olhos dele e fala: é você esse cara. Quantas mulheres, ó o teu reino, ó o teu império, por que você teve que fazer isso?
De repente Davi rasga o coração. De repente Davi começa a se humilhar. Aí você olha para a sua realidade hoje. Eu não sei aonde e qual é a área que você precisa se arrepender. Talvez você não adulterou como o Davi. Talvez você é um mentiroso. Talvez você é um orgulhoso, um avarento. Talvez você substituiu a tua família pelo teu trabalho. E Deus só está falando para você. Só tem uma direção. Tem o caminho do arrependimento. Nós podemos se humilhar que nem Davi, ou se orgulhar que nem Saul. Por que que Saul não conquistou a misericórdia? Orgulho. Se nós se arrepender, o Senhor vai estender a mão e vai nos tirar no meio dessas lamas. Deus te trouxe aqui para girar uma chave no mundo espiritual em favor da sua vida. Amém? Nunca aceite seu passado negativo interferir em seu presente. Em 2 Crônicas 9, do 3 ao 5, diz assim: logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lago leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Remova do santuário todos os objetos impuros. Qual foi a decisão aqui? Tome decisões que te levam a fazer uma limpeza. Jogue fora o lixo. Qual é o lixo que está dentro de você hoje? Tem coisas tão simples. Tem coisas tão insignificantes que acontecem na nossa vida. Aconteceu no passado, nós estamos convivendo hoje. Nunca aceite seu passado negativo interferir no seu presente. Em outras palavras, o resultado negativo que você viveu anos passados não pode interferir hoje no seu presente. A tua decisão de arrepender hoje, ela não pode ser paralisada porque tem uma seta falando coisas ruins a teu respeito. O que aconteceu na sua vida, no passado, você não pode ficar paralisado, estagnado. Não, é momento de nós fazermos uma limpeza. Joga fora tudo que está dentro de nós, o que está nos estrovando a viver verdadeiramente uma vida santa, pura, uma vida que verdadeiramente nos leva todos os dias a ouvir o nosso Pai. A palavra arrependimento, é por isso que eu iniciei essa mensagem falando, não é para fraco. O fraco vai argumentar, o fraco vai ingerir palavras para não se arrepender. O fraco vai se posicionar para se defender. Agora o forte, ele coloca a boca no pó e fala, é eu culpado. Não tem ninguém, é eu. Eu sou responsável pela vida que eu estou vivendo. Eu sou responsável pelo meu casamento. Eu sou responsável pelo que está acontecendo com os meus filhos. É eu. Eu me arrependo, Senhor. Me ajuda agora a mudar essa realidade. Aí, Lamentações vai falar que existe um caminho. Quando a gente coloca a boca no pó, talvez haja esperança. Não tem como ver o mover de Deus sem colocar a boca no pó, sem ter um estilo de vida de oração. De verdade, na presença do Senhor. Qual é a decisão que você vai tomar hoje para fazer uma limpeza na sua vida? Vou te dar alguns segundos para você fechar os olhos aí. E eu vou falar para o Espírito Santo te mostrar qual é a área, ou qual é as áreas que você precisa fazer uma limpeza. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite.
e como nós queremos se aproximar do Senhor. Qual é a limpeza que nós temos que fazer hoje? Hoje nós somos o templo vivo. Hoje nós somos casa de Deus, habitação, morada dele. Nós estamos com os olhos fechados porque a única coisa que nós queremos enxergar agora é a área que nós precisamos fazer a limpeza. Talvez Deus vai te mostrar ou está te mostrando coisas que você não gosta nem de pensar. Talvez você ache que chegou aqui nessa noite sem precisar se arrepender. E eu acredito que a maioria de vocês estão sendo orientados pelo Espírito Santo. Você e eu podemos começar a agir nessa noite, de dentro para fora, de dentro para fora. Não importa a sua beleza exterior, se por dentro está destruído, arruinado, sujo. Talvez o teu passado te faz agredir. Talvez o teu passado te faz revoltar, viver uma vida irada, revoltada com as pessoas. Talvez o teu passado te leva a não se arrepender, a não perdoar. Pede para Ele limpar agora. Pede para Ele tirar a sujeira. Talvez você foi rejeitado. Talvez você foi cancelado. Talvez você foi abusado. Deixa Ele fazer a limpeza agora. Deixa Ele te limpar agora aí dentro. Deixa Ele levar você às lágrimas, o verdadeiro arrependimento leva as lágrimas ao quebrantamento. Amém. Atos 22, do 12 ao 16 diz assim: Encontrei-me com Ananias, homem de reputação excelente, observador das nossas leis. A comunidade judaica de Damasco pode confirmar. Ele me deu o maior apoio e disse: volte a ver. Olhei e logo eu estava olhando para ele. Eu estava enxergando outra vez. Ele disse: ó Deus dos nossos antepassados, o Deus de nossos antepassados escolheu você para ser parte do seu plano. Você acabou de ver o justo inocente e ouviu falar. Você será minha testemunha, muito importante do que viu e ouviu. Levante, seja batizado, purificado dos seus pecados e conheça Deus pessoalmente. De verdade. Você conhece Deus pessoalmente? Eu falo que o apóstolo Paulo, ele conheceu Deus de verdade. Porque um homem que morreu do jeito que morreu, martirizado, motivando a igreja dentro de uma cadeia, com diante dele um calendário com a data e a hora da sua sentença de morte, e ele escrevendo cartas de motivação, de orientação, de fé. Esse cara viveu num ambiente que verdadeiramente se arrependia.
O apóstolo Paulo falhou, Fabiano? Claro que falhou. Só Jesus que não falhou. O apóstolo Paulo achou muito mais interessante levar um homem chamado Lucas com ele do que Marcos. Ele lá dentro da prisão, ele vai falar: me traz Marcos, eu preciso do Marcos. Quando a gente verdadeiramente se levanta e nós estamos enxergando Deus, nós vamos mudar a nossa vida radicalmente. Por quê? Porque agora o próprio Deus está morando dentro de mim. E o caminho do arrependimento não é um caminho mensal, anual, não, é um caminho diário. Todos os momentos você falhou, você pede perdão, você se humilha, você se arrepende. 1 minuto, 2 minutos está falhando, se arrepende. 3 minutos, se arrepende. Até que você nunca mais vai assumir a posição de um pecador que peca nas mesmas áreas. Pelo contrário, você vai ser ativado para ajudar pessoas, que nem um apóstolo Paulo, um matador, um sanguinário. O primeiro mártir, ele estava lá com a capa na mão. Mas de repente a mente dele vai ser transformada, porque Jesus vai falar com ele. Jesus está falando com algumas pessoas aqui. O teu passado não é o teu futuro. O teu passado não pode ser do teu presente. O que aconteceu com Paulo, imagina como que esse cara aceitou Jesus e a própria igreja falou: esse cara está mentindo, ele vai nos matar. Olha como que era o passado do apóstolo Paulo. Qual é o seu passado? Não importa. Se renda e jogue fora o lixo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jogue fora o lixo que está dentro de você, que hoje te impede de crescer e viver no centro da vontade de Deus. Feridas na alma, por exemplo, não valorizam o que eu faço, não me apoiam, têm preferidos, é só ele, é só ela ou eles. Eu sou um fracasso, nada dá certo em minha vida. Jogue fora, porque tudo isso é lixo. Tenho descobrido que na limpeza a visão é completamente diferente. Na limpeza vou descobrir que nunca estive só. Amém? Quando você começa a fazer a limpeza, é porque você entende. A nossa capacidade de limpar é zero. Mas quando nós começamos a se relacionar com Deus, a gente começa a se limpar. A gente começa a se lavar, a gente começa a tirar algumas coisas de dentro de nós. Talvez você vai ter que sentar na mesa com a sua esposa. Se o Espírito Santo te orientar, e você vai ter que falar algumas coisas que desagradam. Talvez a sua esposa vai sentar com você na mesa e vai ter que falar algumas coisas que te desagradam. Talvez os teus filhos vão olhar para você, pai e mãe, e vai falar: fez tudo errado. Hoje atingiu meu coração, mas na mesa gera arrependimento. Amém? Ofertas de reconhecimento, gratidão é estilo de vida de pessoas que verdadeiramente estão vivendo no arrependimento. Lá em 2 Crônicas 29, do 32 ao 35, diz assim: no total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros, como holocausto. Também trouxeram 600 bois e 300 mil ovelhas, como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram, até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes a ordem para se purificarem.
houve grande quantidade de holocausto, além das ofertas derramadas que o Senhor que os acompanhava e a gordura das muitas ofertas de paz. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Segundo a Crônicas 29:36 diz assim: Ezequias e toda a congregação celebravam. Deus estabeleceu uma base firme para a vida do povo e fez isso tão rapidamente. Traduzindo para a nossa linguagem, existem algumas coisas que Deus deseja acelerar na minha vida e na sua vida, e vai ser de uma forma assim tão rápida. Quando você toma uma decisão de limpar e de buscar sacrificar a sua carne. Hoje nós não precisamos queimar boi, fazer holocausto. Hoje nós somos o sacrifício vivo, o culto racional. Amém? Fabiana, eu quero viver uma aceleração na minha vida. Então vive uma aceleração de arrependimento. Vive uma aceleração de sacrifício. Deus vai te falar algumas coisas para você sacrificar. Está preparado ou não? Está preparado para viver um sacrifício debaixo de uma orientação de Deus ou não? Sacrificar o seu tempo com a sua família, que deveria ser uma coisa fácil, hoje é um desafio. Tem homens que estão aqui que precisam se arrepender urgentemente. Não senta com os filhos, não fala com os filhos. Tem mulheres que estão aqui. A auxiliadora. Foi por isso que Eva foi levantada. Não foi para assumir a autoridade de Adão, foi para auxiliar Adão. Tem mulheres que têm que se arrepender da autoridade que tem usado dentro de casa. Esse não é o seu lugar, esse não é o seu destino. Você não foi levantada, você não aceitou dizer sim para essa pessoa, para assumir o sacerdote dele. É momento de se arrepender. É momento de você se arrepender. Aqui não tem nada para ninguém, é tudo para mim. Tem que começar em mim. Não, mas se ele, não, se não fizer, é você. Não importa se ela não quer, você está conversando, você assume a decisão. E depois você vai me falar as consequências de uma decisão diante do altar. Você vai me falar depois de você sacrificar a vontade de falar e ficar quieto. A vontade de fazer, mas não vai fazer. Depois você me fala as horas que você passou na mesa com a sua família, a diferença e os resultados. Nós corremos demais atrás do trabalho e esquecemos do principal, que é a nossa casa. Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta. Para de fazer conta e preserva o ambiente da família. Cada um de nós aqui temos alguma área para se arrepender. Não existe ninguém nesse ambiente, inclusive eu. Esses dias eu fiz uma videochamada com alguns líderes e a diretoria. Falei para eles, gente, é o seguinte, eu vou vender esse bem e aí eu vou emprestar para a igreja. O dinheiro aí, quando a igreja tiver, a igreja vai me pagando conforme pode. De repente, vem a minha amada. Aquele negócio que estava fechado, não deu certo. E de repente a minha esposa vem falar, meu bem, eu acho que está errado. Nós não podemos emprestar. Falei para ela, meu bem,
todo recurso eu não posso dar. Então, vamos doar um ar? Vamos abençoar com um ar, então? Aí ela topou. Na próxima semana nós vendemos o carro. Eu tive que me arrepender daquela reunião, o Alessandro. Coisa simples. Aparentemente sem pecado, mas sem conexão à realidade de um generoso. Coisa simples. Tem coisas muito simples dentro de nós que nos tira do propósito e do nosso destino. Tem coisas simples aí. Tem ações muito simples aí. O poder do arrependimento manda embora toda a discórdia e gera concordância. A loucura do arrependimento gera zombaria. Tem algumas decisões que você vai tomar na sua vida que as pessoas vão zombar de você. Tem algumas ações que o Senhor vai te levar a fazer por causa do arrependimento. Você se conectou ao seu propósito. E as pessoas vão olhar para falar para você: mais um bobo da história. Mais um que não sabe o que está fazendo. Mais um fogo de paia. Porque uma decisão de arrepender sempre vai gerar zombaria. Se você não entender que as tuas decisões de arrependimento, ela gera no mundo espiritual uma revolta, o diabo fica revoltado. E ele vai colocar pessoas para zombar, para te afrontar, para te acusar, para falar que você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Você está arrependido. E o diabo quer fazer você a voltar o estágio da lixeira cheia. Levante suas mãos. Diga assim: eu me arrependo para me embriagar do Espírito Santo. Eu quero ter dias da verdadeira embriaguez. Eu, Senhor, me arrependo. Eu peço a tua ajuda. Me socorre na minha fraqueza. O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada. Diga assim: nenhuma condenação há. Não existe condenação, porque eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Amém? Não tem acusação. A partir de agora, vida nova. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. Tem sempre um porém em nossas vidas que sempre nos dará muita alegria. Resposta de toda loucura por Deus é uma multidão enorme adorando e servindo. Nunca haverá um avivamento sem arrependimento. Eu quero convidar vocês nesse momento a se colocar de pé, fechar os seus olhos. Eu peço que apague essas luzes aqui. E eu quero que vocês entendam, o Pedrão se arrependeu, amém? Ele negou Jesus, sim ou não? Quantas vezes? Quantas vezes você tem negado Jesus? Não responde para mim, responde para você. Você está dentro dessa realidade hoje. Porém, o Pedro tomou a decisão.
E eu quero chamar cada um de vocês para tomar essa decisão. O Pedro, um homem que negava, foi preparado após o Pentecoste, a primeira vez que ele vai pregar, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas vão se render ao Senhor Jesus, vão se arrepender dos seus pecados. Olha o que o diabo quer colocar dentro de você. Não se arrepende não, não toma essa decisão não, não assuma esse compromisso não. Assuma o compromisso, rasgue o seu coração, porque nos próximos dias Deus vai te levar numa multidão incrédula, numa multidão avarenta, orgulhosa, rebelde, uma multidão que matou, que nem mataram Jesus. E Pedro vai se levantar cheio de autoridade e vai pregar uma palavra de arrependimento, e 3.000 almas vão se render a Ele, ao Senhor Jesus. Um homem que pela sociedade, os líderes espirituais daquela época, era um fracasso, era um arruinado, era um mentiroso, porque bateu no peito e não cumpriu com a sua palavra. Era um homem que falou que estaria, mas não estava. Era um discípulo de Jesus. Mas ele se arrependeu. Feche seus olhos. Quero chamar aqui o Jair, a Ivone. Quero chamar o Joe. A Dani. Nós vamos selar essa palavra, amém? Essas pessoas que estão aqui, elas vão simplesmente orar por você. Talvez você queira falar algo para cada uma delas, eu não sei. Talvez você não queira falar nada, amém. Mas eu quero que vocês, que verdadeiramente entendem, que precisa de um mover espiritual, de uma ativação sobrenatural na sua vida, que quer sair da mesmice, eu quero te convidar a vir aqui. Homem vai orar por homem, mulher vai orar por mulher, amém? Então, enquanto o louvor vai estar aqui, eu quero que você venha. Essas pessoas vão orar. Se você puder receber um abraço, receba. Mas a palavra arrependimento é para mudar o teu destino, a tua história, a tua família. O Senhor vai começar a fazer coisas grandes na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Tem pessoas que estão aqui, que estão vivendo um caos financeiro. Deus vai te levar a milhões, porém, se você não tiver arrependimento, você vai ter a ganância. Você vai ser uma pessoa soberba, você vai ser uma pessoa avarenta, e você não vai conseguir ser uma pessoa generosa. Deus, Ele quer falar com você nessa noite, de uma forma específica, e eu quero te chamar a vir aqui na frente, amém? Não tenha vergonha, fique tranquilo. A única coisa que nós queremos fazer é te abençoar, amém? Pode começar a vir e a receber mais de Deus sobre a sua vida, sua casa, seus negócios.